Ok, nós vamos passar aqui para o momento de partilha e reflexão sobre a palavra de Deus que queremos muito que fale a nossa vida, amém? Que nos transforme. Queremos muito que a palavra de Deus nos desafie. Alguém está aqui para ser desafiado? Ou estamos aqui para ficar comodamente com aquilo que... Não. Desafiados, que a palavra de Deus nos desafie e produza coisas novas na nossa vida. Porque é para isso que Deus nos deixou a sua palavra. Como é que é o versículo? 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para convencer. Como é que é? Serve para convencer, ensinar, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Tradução da Bíblia para todos. Ok? A palavra de Deus serve para isso, para nos ensinar, convencer, corrigir e educar. Então é para nos mudar, não é para ficarmos na mesma. E aqui em Atos, nós vemos Deus a fazer exatamente isso. Vemos Deus a desafiar, a tirar da zona de conforto. E é isso que Deus quer fazer connosco. E o título desta mensagem é: Todos são bem-vindos à coragem da fé, porque a fé exige coragem. A fé exige coragem. A fé não é para os... A Bíblia usa uma expressão que às vezes a gente confunde. A Bíblia diz que não é para os tímidos, não é? Para não sermos tímidos. E não é tímidos ser introvertidos ou alguém que é mais reservado. Não tem a ver com isso. Tem a ver com falta de confiança. A falta de coragem é uma falta de confiança em Deus. Quando nós não temos coragem é porque não estamos a confiar em Deus. Porque nós não temos que ter coragem confiando nos nossos próprios esforços, ou na nossa própria valentia, ou na nossa própria, na nossa própria força ou motivação. Nós temos que ter coragem confiando em Deus, que nos dá força e nos capacita para tudo. E quando nós não temos coragem é porque nós não estamos a pôr a nossa confiança em Deus. E claro, quando nós não pomos a nossa confiança em Deus, a coragem falha. E a fé não é para os tímidos. Para aqueles que não têm coragem. A fé é para aqueles que estão dispostos a colocar a sua confiança em Deus e assim tornam-se pessoas corajosas. Porque, irmãos, estes discípulos aqui, eles eram pessoas muito tímidas. Antes de entenderem que tinham de colocar a sua confiança não em si próprios, mas naquele que os chamou. Certo? Porque quando Jesus foi preso e foi levado para a cruz, todos eles fugiram. Menos um. Não é? João esteve lá, foi lá até ao fim. Mas todos os outros fugiram e desapareceram. E Jesus foi para a cruz, sozinho. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, eles eram pessoas muito tímidas, com muita falta de confiança, muita falta de confiança em Deus. Eles, ironicamente, eles tinham muita confiança neles próprios. Né? Pedro era um homem super confiante. Não, Senhor, não, nem penses que vai acontecer alguma coisa, que eu vou estar lá e eu parto isto tudo. Pá. Pedro era assim, eu vou parti-los todos. Né? Ele pega na espada, quando Jesus foi preso, e corta a orelha do servo, lá do sumo sacerdote. Portanto, Pedro não era um homem, humanamente não era um homem fraco. Mas espiritualmente era. Porque a sua confiança não estava colocada em Deus, estava colocada nele próprio. E quando chegou a hora H, a confiança que ele tinha nele próprio viu-se no que é que resultou. Desistiu. Né? Encolheu-se. E depois ele percebeu isso. Né? E agora temos outro Pedro aqui. Né? Outro Pedro. Que já não punha a sua confiança nele próprio, nas suas capacidades, na sua valentia, na sua capacidade de manejar as armas. Não. Na sua determinação. Não, ele já não tinha a confiança dele aí. Aqui ele já tinha a confiança dele onde ela devia estar. E foi preciso mesmo
pôr isso em prática. E nós, na nossa vida, se calhar não temos estas situações, que vamos ler aqui em Atos 4, mas temos outras situações em que precisamos de muita coragem. Coragem para tomar decisões, às vezes difíceis. Coragem para falar aquilo que muitas vezes era mais fácil não conversar. Coragem de estabelecer alguns limites. Né? Coragem. E Deus, Ele quer encher-nos dessa coragem, a coragem da fé. E principalmente aqui o que fala é ter coragem para não deixar de anunciar aquilo que transformou a nossa vida. Coragem para não permitir que nada, nem perseguição, nem aflição, nem angústia, nem o que quer que seja, impeça de anunciar aquilo que transforma a nossa vida. Porquê? Porquê é que nós queremos anunciar? Qual é o objetivo? Porquê é que nós precisamos dessa coragem? Para dizer às pessoas o quê? Que elas são bem-vindas à fé. Não é para nós. A coragem não é para nós nos acharmos muito valentes e que Deus se agrade muito da nossa valentia, da nossa ousadia. Não, a fé não é para nós. A fé é para nós, mas quando a fé já faz parte da nossa vida, então o nosso objetivo é os outros. Porquê é que Pedro e João se sujeitaram a isto? Eles não precisavam, eles já tinham tudo o que precisavam, já tinham Jesus, já tinham a vida deles transformada, já tinham percebido, tinham o Espírito Santo. Porquê é que eles continuavam a chatear? Porquê é que eles continuavam a meter nisto? A arranjar problemas? Por quem? Pelos outros, pelas pessoas. Para dizer a toda a gente que toda a gente é bem-vinda à fé. E que a fé e que Deus, Ele quer responder a essa fé com salvação, com graça. Deus quer responder a essa fé dando gratuitamente todas as coisas. Não é? Enchendo-nos gratuitamente do seu amor. Aqui, Pedro e João, os irmãos lembram-se que eles curaram um homem, não é? Com o poder de Jesus. Um homem coxo, um homem que não andava, e de repente toda a gente vê o homem a saltar, porque Pedro e João foram corajosos, né? E oraram por aquele homem foi curado, e depois eles estavam a explicar, Pedro e João explicaram às pessoas porque é que aquilo aconteceu, que não foi o poder deles próprios que fez aquele milagre, foi o poder de Deus o poder de Deus que enviou Jesus para ser morto pelos pecados da humanidade e para ressuscitar e estar vivo e fazer coisas incríveis como é que foi feita aqui por eles. E eles explicaram isso, mas no versículo 1 do capítulo 4 diz que Pedro e João estavam ainda a falar ao povo quando chegaram os sacerdotes e o oficial dos guardas do templo, os saduceus, todos os grupos ali das autoridades religiosas. Não vamos estar a entrar aqui o que é que cada grupo acreditava, mas eram grupos que estavam em autoridade naquela sociedade, grupos religiosos, dos judeus. Ficaram irritados porque os apóstolos estavam a ensinar ao povo que pela união com Jesus também os mortos ressuscitavam. Levaram-nos presos e meteram-nos na cadeia até outro dia porque já era muito tarde. Os saduceus, em particular, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que os mortos ressuscitavam. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, na Tora, dos judeus, ou a Lei, ou o Pentateuco, também tem esse nome, e só acreditavam nesses 5 livros. Esses 5 livros não falam nada da ressurreição, não falam nada do que acontece depois da morte, e eles só liam esses livros. E tudo o que saísse daí, para eles, tinha que ser calado, tinham que os calar completamente. E era isso que eles estavam ali a fazer. E eles responderam como? Com agressividade. O que é que eles fizeram? Levaram-nos presos, meteram-nos na cadeia até outro dia, porque já era muito tarde. Sabem, uma das formas de nós reconhecermos a religião é sempre agressiva. Uma das formas de reconhecermos a religião é a agressividade, é a violência.
Toda a religião gera violência. Toda. Toda. Não é só o judaísmo, é o islamismo, é o cristianismo. A religião gera violência. Sempre, sempre, sempre. Pode ser física, pode ser violência bélica, de guerra, pode ser violência psicológica, manipulação. Toda a religião gera violência. Toda, 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 toda. E a pior delas todas, quando gera violência, é o cristianismo. Porque é a coisa mais absurda que pode haver. É a fé cristã gerar violência. Quer dizer, não é. Isso é como um solteiro casado. Já conheceram algum solteiro casado? Não conheceram nenhum solteiro casado? Não? Não, ninguém conheceu um solteiro casado, pois não? Nem um círculo quadrado. Já viram um círculo quadrado? Já viram um círculo quadrado? Não? Não existe. Porque é absurdo. É absurdo. É absurdo. E a fé cristã gerar violência é uma coisa completamente absurda. É a coisa mais absurda, mais estúpida de todas. É quando a fé cristã gera violência. Mas a religião, mesmo que seja cristã, gera violência. E é má. É má. Okay? É para eliminar. Deus quer eliminar a religiosidade violenta. E atenção que nem toda a violência é religiosa. Toda a religiosidade gera violência. Nem toda a violência é religiosa. Enfim. E também é diferente. Né? É diferente uma pessoa irar-se e ser agressiva. Também é diferente. A linha é fina. Mas é verdade, porque vemos Jesus a ser bastante a irar-se, vemos Jesus a irar-se, certo? E Jesus não foi agressivo. Pelos nossos padrões, se calhar foi, mas ele fez tudo muito controlado. Quando ele vira as mesas lá do templo, quando ele fala aos fariseus e diz raça de víboras, religiosos hipócritas, as palavras de Jesus não foram agradáveis. Mas isso não era religião. Isso era uma ira justificada e controlada. Há lugar para isso também. Quando os pais educam os filhos, estávamos a falar disso no churrasco ontem, falou-se muito disso no churrasco. E no tempo que tivemos de partilha, da forma como os pais ensinam os filhos, da forma como os pais disciplinam, que às vezes a nossa ira não é controlada. E quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Não estou a ver nenhuma pedra aí, portanto, não há ninguém que não tenha pecado aí, né? De quem tem filhos ou de cuide de crianças, porque às vezes a ira não é controlada. Mas é suposto ser. E é suposto haver também. Porque há situações em que é preciso mesmo estabelecer ali um limite de uma maneira dura. Pronto, isto é só para discernir aqui que toda a religiosidade gera violência, mas nem toda a ira é violenta, ok? E é preciso distinguir essas duas coisas. Eu lembro-me de uma história que eu vi numa conferência do Desafio Jovem, um pregador que ele era missionário num país que eu acho que era o Cazaquistão. Era um pastor australiano, mas estava a servir no Cazaquistão. E perseguição religiosa, muita perseguição. E houve uma noite que ele acordou com guardas a entrarem pela casa dele e a tirarem os filhos da cama, e ele diz que pegou nos guardas e começou a distribuir. Eram os filhos dele. Ele foi violento. Há nuances aqui. E há coisas que rebentam com as nossas conceções. Posso-vos dizer que se fizessem isso ao meu filho, enfim. Mas adiante, estou aqui já a divagar um bocado. O que importa aqui é que a religiosidade gera violência, mas a fé cristã gera amabilidade. A fé cristã gera acolhimento. A fé cristã pode gerar palavras duras, pode gerar ira justificada, mas o carinho está sempre lá. O carinho está sempre lá. Jesus, ele tinha essas palavras com os fariseus, mas nunca os expulsou da presença dele.
Nunca. Jesus nunca disse, eu não quero vocês aqui. Ele nunca disse isso aos fariseus. Ele chamou-lhes raça de víboras, mas nunca disse, ele nunca disse, eu não quero conversar convosco, eu não quero que vocês apareçam à minha frente. Ele nunca disse isso. Aliás, quando eles iam ter com Jesus, ele sempre os ouviu e sempre lhes respondeu. Portanto, este equilíbrio, irmãos, é de Deus. É sobrenatural. É sobrenatural. Nós sabermos dizer verdades duras de uma maneira amável. De uma maneira que acolhe as pessoas e que não as expulsa da nossa presença. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Sim, ainda bem. E a verdadeira fé, irmãos, a verdadeira fé, por muitos esforços que façam para silenciar a fé, ela nunca desaparece. Pelo contrário, a verdadeira fé sempre se multiplica. Sempre se multiplica. E quanto mais esforços há para silenciar e eliminar a verdadeira fé, mais ela cresce. É uma regra infalível. Quanto mais perseguição há, mais a fé cresce. A religião pode acabar, mas a fé nunca desaparece. Temos exemplos inúmeros disso. Inúmeros. Não é? Tantas civilizações, tantas sociedades que já tentaram acabar com a fé, fizeram tanto esforço. Estou-me a lembrar, por exemplo, da União Soviética, da Rússia, não é? No tempo da União Soviética, que havia perseguição, não era permitido ter Bíblias, não era permitido ter igrejas, ninguém podia ouvir falar sobre Deus, porque nas escolas ninguém falava sobre Deus, ninguém podia falar sobre Deus naquela sociedade, porque a fé era para eliminar. E o que é que aconteceu? A fé sempre cresceu. A fé sempre encontra formas de crescer. E foi isso que aconteceu aqui. Muitos que ouviram a palavra creram. E o número de crentes já ia em quase 5.000. Já ia em quase 5.000. Contando apenas os homens. Agora imaginem. Não é? E tinham passado algumas semanas, se calhar, desde Pentecostes, desde o discurso de Pedro. As pessoas ali, os fariseus, os saduceus, eles tinham ouvido falar do que aconteceu. Eles estavam atentos e começaram a querer reprimir. Era uma luta permanente. No outro dia, os chefes dos judeus, os anciãos, os doutores da lei, reparem, toda a gente, todas as autoridades se reuniram. Para quê? Para quê? Com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram dos chefes das famílias dos chefes dos sacerdotes, e as pessoas que tinham condenado Jesus, estavam todas vivas ali, estavam todas ali em ação ainda. Este tribunal foi o tribunal que levou Jesus até Pilatos, até Pôncio Pilatos, onde depois foi decretada a crucificação de Jesus. E eles estavam todos ali em atividade. E é muito interessante, irmãos, a pergunta que eles fazem. A pergunta que eles fazem. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Mandaram trazer Pedro e João à sua presença e perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem é que fizeram isso? Santo que eles fizeram. Ninguém pôs ali em questão um milagre. Ninguém disse que aquilo era uma farsa. Ninguém. Ninguém se atreveu a dizer que aquilo era uma farsa. Porquê? Porque aquele homem era conhecido de toda a gente ali. Era impossível negar o que tinha acontecido. Então a pergunta deles não foi: vocês fizeram um milagre ou foi uma farsa? Essa não foi a pergunta deles. A pergunta deles foi: com que poder e em nome de quem é que fizeram isso? Havia poder, e eles reconheceram que havia poder, e havia um nome ali. E eles sabiam que havia ali um nome. E esse nome era o nome de Jesus. O que é que podemos aprender com isto? Irmãos, lição importante. Quando Deus age através da nossa vida, mesmo aqueles que se nos opõem têm consciência de que o poder de Deus está em nós. Mesmo quem se opõe, se Deus está a agir na nossa vida, mesmo quem se opõe tem consciência de que há poder. E o nome, cabe-nos a nós responder. Qual é o nome que faz a nossa vida dar o fruto que dá? Qual é o nome? Isso é nossa responsabilidade de anunciar. Não é? E é nossa obrigação anunciar.
Porque nós temos que dizer que o nome não é o nosso. Não é o meu nome, não é o nome da minha igreja, não é o nome da minha religião, não é o nome de ninguém a não ser o nome de Jesus. Estávamos a ver um vídeo, eu e o meu filho, qual era o Doku, não é? Um jogador de futebol do City, não é? Do Manchester City. E esse jogador de futebol, ele fez uma celebração, ele é crente, converteu-se. Quem anunciou o Evangelho foi um jogador que agora está no Benfica, e por aí se vê como é especial este clube, não é? Foi só um parênteses. Mas foi um jogador do Benfica que lhe anunciou o Evangelho. O Doku é um jogador de topo, está no Manchester City. E ele fez uma celebração muito interessante. Ele dá o seu testemunho abertamente, mas no campo ele fez uma celebração muito, muito interessante. Quando marcou um golo, estava toda a gente a aplaudir e ele... A glória não é para mim. Muito importante isto. A glória não é para mim, não sou eu, não é o meu poder. É o poder de Jesus a agir na minha vida. Estes testemunhos são importantes, nós temos que dar estes testemunhos. Temos uma vida boa, confortável. Não sou eu. Consegui um sucesso, consegui algum objetivo, tenho um bom emprego, fui promovido, fui liberto, fui curado. Amém? E esse é o nosso testemunho. E a gente não pode perder essa oportunidade. Não podemos perder essa oportunidade. E mesmo que haja oposição, e há oposição, ou especialmente quando há oposição, aí é uma oportunidade. Porque aí quando nós estamos mal, quando nós estamos aflitos, quando estamos a ser oprimidos, é aí a oportunidade para nós brilharmos. Quando as trevas apertam, aí é a oportunidade para a luz brilhar. E quanto mais trevas apertam, mais a luz brilha. Mais a luz brilha. É difícil, mas, irmãos, os apóstolos são um exemplo disso. Nós alguma vez vemos os apóstolos ali a lamentarem-se no discurso que eles fazem? Qual era a prioridade deles? Era sair daquela tribulação? Era sair daquela aflição? Era essa a prioridade deles? Era esse o foco número 1? É eu quero sair daquela oposição. Era esse o foco? Não. A prioridade deles era anunciar. Era anunciar a todos que Jesus estava vivo. Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, já que nos perguntam acerca do bem que fizemos a este homem, aleijado, e da maneira como foi curado, fiquem a saber, assim como todo o povo de Israel, que foi pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. Já que vocês perguntam, então eu vou explicar. Foi o poder de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. Reparem aqui, Pedro, a mensagem, o conteúdo da mensagem é importante, mas o espírito da mensagem, né? Qual era o espírito da mensagem? Cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. A mensagem é para anunciar cheio do Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, então nós vamos anunciar em amor. Nós vamos anunciar com compaixão pelas pessoas. Não vamos anunciar como religiosos a papaguear uma fórmula. Vamos anunciar com amor, com compaixão, com o coração de Jesus pelas pessoas. E não só as pessoas que não conhecem Jesus, mas todas as pessoas, incluindo aqui na família da fé. Nós temos que anunciar uns aos outros com compaixão uns pelos outros, porque todos nós precisamos do Evangelho. Todos nós precisamos de entender o Evangelho e aplicá-lo a áreas diferentes da nossa vida. Isso é um processo para a vida toda. Precisamos da ajuda uns dos outros. E o conteúdo, claro, também é importante. O que é que nós anunciamos? Foi pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, que foi crucificado, mas que Deus ressuscitou. E é tão simples, nós só temos que anunciar Jesus. Claro que é preciso muitas vezes explicar coisas às pessoas que nos perguntam e que fazem muitas vezes perguntas bem difíceis, não é? E nós temos que estar preparados. Pedro diz isso numa das suas cartas, já agora o mesmo Pedro, é para estarmos sempre preparados para responder com gentileza àqueles que nos perguntam a razão da nossa esperança. Portanto, nós temos que estar preparados, temos que ir à procura das respostas, não temos
que ter as respostas todas. Não vamos ter. E quem tem as respostas todas já pode ir para o céu, já não está aqui a fazer nada. Nada, não está a fazer nada aqui. Já aprendeu, já chegou, tchau, podes ir. Não é? Quem acha que tem as respostas todas, porque ninguém tem as respostas todas, mas há quem acha que tem as respostas todas. Depois torna-se uma pessoa arrogante, torna-se uma pessoa que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Até pode ter as respostas todas certas, mas quem é, sabem os sabichões, não é? Quem é sabichão, as pessoas querem conversar, querem ser ouvidas, querem fazer perguntas e querem dialogar. E nós temos de estar preparados para dialogar. E não é só falar, é ouvir. E se calhar ouvir mais e ter como prioridade ouvir antes de falar. E esta é a essência da mensagem. Não é? Jesus foi crucificado, Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser libertos da culpa. Ele levou sobre Ele próprio o pecado de toda a humanidade para nós podermos ser livres da culpa e da condenação desse pecado e podemos estar livres diante de Deus sem qualquer medo, sem qualquer constrangimento, mas estar diante de Deus e depois a vida de Jesus muda a nossa vida. Não ficamos iguais. A ressurreição, Jesus está vivo e o Espírito Santo de Deus vive naqueles que colocam a sua fé em Jesus. E quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, a vida de Deus está em nós e isso muda a nossa vida. E é por isso que a nossa vida muda. Não é por um esforço religioso, é porque o Espírito Santo de Deus muda-nos por dentro, de dentro para fora. Não é uma imposição de regras de fora para dentro. Essa é a diferença entre religião e fé cristã verdadeira. E é uma diferença crucial. Então é só isto. É a mensagem. Não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. Não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Não há mais ninguém. Não é... Vamos esquecer aquela coisa que todas as religiões dizem mais ou menos a mesma coisa, etc. Isso é mentira. Não há salvação em nenhum outro, porque só Jesus está vivo. Mais ninguém. Todos os outros mestres e etc. de todas as religiões já foram. Estão mortos. Já desapareceram. Só há um que está vivo, que é Jesus. Portanto, só quem está vivo pode salvar. Quem está morto não salva ninguém. Quem está morto não salva ninguém. Isto é óbvio. E está aqui. Okay? Apontem aí. Crucificação, ressurreição, arrependimento, salvação. Está aqui a mensagem. Está aqui o que nós temos de anunciar. Depois, os fariseus, os sacerdotes ficaram admirados, né? Com a ousadia de Pedro e João. Sabiam que eram homens do povo, sem estudos, sem letras, não tinham habilitações académicas, mas reconheceram o quê? Como uma coisa mais importante. Que tinham sido companheiros de Jesus. Tinham sido companheiros de Jesus. Será que, vamos fazer esta pergunta a nós próprios, será que as pessoas sabem que nós somos companheiros de Jesus? Será que as pessoas olham para nós e veem discípulos de Jesus? Pessoas que caminham com Jesus? O que é que distingue um discípulo de Jesus? Qual é a característica essencial de um discípulo de Jesus? Como é que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus? Como? Como é que elas sabem? João 13:35. Está lá escrito. O que é que diz João 13:35? Testemunho de quê? Testemunho de quê? Um testemunho, sim, mas um testemunho de... transformado pelo amor de Deus. Pelo amor que nos une, seremos reconhecidos como seus discípulos. Está lá, está em João 13:35. Não é preciso inventar nada. Pelo amor que nos une, nós somos reconhecidos como discípulos. Como é que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus? Pelo amor que nos une. Mais nada. Não é pela nossa religião, não é pela nossa igreja, não é pela nossa... enfim, pelos nossos lindos olhos, pela nossa beleza. Não é por vestirmos bem. É por termos o amor de Deus. Por amarmos as pessoas, por nos amarmos uns aos outros. É por isso. Mais nada. Tudo o resto é inútil. Está lá em 1 Coríntios 13, se não houver amor, o resto não significa nada.
Nada. E se nós tivermos o amor de Deus, irmãos, ninguém vai poder negar. As pessoas podem resistir, as pessoas podem rejeitar, mas negar, ninguém pode. Negar que nós temos o poder de Deus na nossa vida, ninguém pode negar. É irrefutável. As pessoas viram o fruto. Elas viram o fruto da vida de Pedro e João. Viram o homem curado. Não dá para negar. O testemunho não se pode negar. Pode-se rejeitar. Negar, ninguém pode negar. O amor de Deus é infalível. É irrefutável. É irresistível. Ninguém pode negar. Pode-se rejeitar. Ninguém pode negar. Mas se ninguém pode rejeitar, e se ninguém pode negar, mas se pode rejeitar, está aqui o que eles escolheram fazer. Eles viram o homem a ser curado. Eles viram aquele homem que foi coxo a vida toda e viram aquele homem a saltar. Eles tinham tudo para dizer, não, há aqui alguma coisa de extraordinário. Isto é verdade, só pode ser verdade. E o que é que eles escolheram fazer? O contrário disso. Escolheram intensificar ainda mais a rejeição. Vamos ameaçá-los para que daqui em diante nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Irmãos, isto é religião. É religião pura. Pura religião. Não conseguimos negar, então vamos ameaçar, vamos tentar calar, vamos tentar abafar. Isto é pura religião. Toda a religião é assim. Toda a religião é assim. Perseguição, ameaças, agressividade, ataques. E como é que os discípulos lidaram com isto? Simples. As vossas ameaças não interessam para nada. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, ponto final. Um discípulo de Jesus não pode deixar de falar. Não importa a intensidade da perseguição e da rejeição a que somos sujeitos. Não dá. Porquê? Porquê? Porquê é que nós não podemos? Porquê é que nós não podemos deixar de falar? Porquê? Para espalhar a nossa religião. Queremos espalhar a nossa religião, então não podemos deixar de falar. Queremos uma multidão maior nas nossas salas de culto, é por isso que não podemos deixar de falar. É esse o nosso objetivo, não é? Pergunta com rasteira. Qual é o nosso objetivo? Porquê é que nós não podemos deixar de falar? Porquê? Para que conheçam o amor de Cristo. Porque nós amamos. Não deixamos de falar porque amamos. Nós sujeitamos às perseguições por amor. Não é para aumentar a nossa religião. Não é para acrescentar mais multidão às nossas salas de culto. É por amor às pessoas que nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de anunciar. E as autoridades religiosas, a religião quer sempre fechar as portas. A religião quer sempre limitar. A religião quer limitar. Quer limitar o acesso. A religião quer multidões. Porque a religião alimenta-se das multidões. Mas ao mesmo tempo quer limitar o acesso. É interessante o fenómeno. Não é? Toda a gente, por exemplo, o Islão. O Islão é uma religião que diz o objetivo é toda a gente no mundo tornar-se muçulmano. É esse, à força se necessário for. Não é? Nós, no nosso meio evangélico, temos muito uma mentalidade que é nós temos que empacotar aqui o máximo de milhões de pessoas possíveis. Não interessa o que é que está a acontecer individualmente na vida delas. O que temos é de encher. Mas depois limitamos o acesso. Não é? Nem toda a gente tem acesso a Jesus. É preciso fazer isto, aquilo. É preciso dar isto, aquilo. É preciso fazer aquele sacrifício. É preciso isto. Toda a gente pode, mas depois o acesso é só para alguns.
Mas a fé, não, a fé quer sempre abrir as portas. A fé cristã quer sempre abrir as portas, quer sempre dizer todos são bem-vindos, todos cabem, todos podem vir. E o acesso é para quem quer. Não é para quem cumpre uma série de regras, é para quem quer derramar o seu coração diante de Jesus Cristo. É para quem quer render-se como nós estávamos a cantar. É para quem se quer render. Toda a gente tem acesso. A única coisa que Deus pede é rendição. Rende-te, entrega o teu coração. E não te preocupes com mais nada. Não te preocupes se já estás perfeito ou se ainda não estás perfeito. Né? Não te preocupes se ainda tens muito pecado na tua vida, tens muita coisa errada na tua vida. Não te preocupes com isso. Vem só e rende-te. E Deus vai fazer. Deus vai transformar. Sabem, eu quando me converti, eu quando aceitei, quando recebi Jesus na minha vida, eu tinha muita coisa errada. Muita coisa errada. E algumas delas eu nem sabia sequer que estavam erradas. E ninguém me disse, olha, ninguém me entregou uma lista. Olha, tens que mudar isto. Tens que cortar o cabelo, que tinha o cabelo assim um bocado comprido. Tens que ir aqui, ir ali. Ninguém me entregou nenhuma lista. Houve coisas que as pessoas me disseram e me incentivaram, mas no fim fui eu que tomei a decisão. Não, eu quero. Eu entendo que isto é melhor para mim. Eu entendo que é melhor para mim deixar as drogas. Eu entendo que é melhor para mim deixar de fumar. Eu entendo que é melhor para mim. Ninguém me impôs uma regra religiosa. Fui eu, pelo poder do Espírito Santo em mim. Foi o Espírito Santo que me guiou. É assim a fé, irmãos. Então venham e Deus vai fazer, Deus vai guiar, Deus vai orientar. Às vezes há decisões difíceis que é preciso tomar. E eu tive que tomar decisões difíceis. Eu tive que deixar algumas coisas, que largar algumas coisas que eu gostava muito, mas alcancei outras melhores. E não foi porque mais uma vez que ninguém me obrigou. Fui eu que entendi isto. Não é bom para mim. Eu gosto, mas não é bom para mim. Eu tenho que deixar. E Deus deu-me muito melhor. Olha, uma coisa que Deus me deu foi a minha querida esposa, né? Que tive que deixar outras coisas. Né? Tive que tomar decisões, mas é verdade. Tive que tomar a decisão de acabar ali um relacionamento. Né? Tive que tomar essa decisão. Custou-me muito na altura, mas eu entendi que não era propósito de Deus, não era. Fiquei muito triste, mas depois deu-me algo muito melhor. Né? É verdade. Irmãos, é verdade. E de certeza que vocês têm testemunhos parecidos também. Aqueles que já estão a caminhar aqui há algum tempo na fé. E eles foram soltos contra todas as expectativas. Né? O que é que eles fizeram? Os sacerdotes e as autoridades. Nós não podemos fazer nada. Não é? Eles não vão deixar de falar. O povo está todo completamente rendido. O povo sabe que aquele homem era coxo e voltou a andar. A religião tem sempre medo das massas, não é? A religião quer sempre tem muito jogo de cintura, a religião. Então eles o que é que fizeram? Olha, vamos soltá-los. É melhor. Para não arranjar problemas agora. E eles foram soltos e foram ter com quem? Com a família, foram ter com a igreja. Contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e dos anciãos. E leiam aí no versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de David, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estavam a falar, sabem de quê? O Salmo 2. Eles estavam a recitar o Salmo 2. Um salmo incrível sobre Jesus. Leiam o Salmo 2. Fala sobre a rejeição do Filho de Deus. Fala sobre como os povos rejeitam, sobre como os povos não querem prestar contas a ninguém, não querem reconhecer a autoridade de Deus, a soberania de Deus. E eles perceberam aqui que esse salmo era sobre Jesus. Né? E depois eles disseram: verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus que tu ungiste se juntaram. Eles perceberam que aquela profecia é sobre Jesus. Aquela profecia, centenas de anos antes, escrita muitas centenas de anos antes. Se calhar 1000 anos antes. E
e eles perceberam que era sobre Jesus, aplicaram aquilo à vida deles. Já agora, o Velho Testamento, o valor do Velho Testamento é apontar para Jesus. Isso é o que nós vamos ao Velho Testamento fazer, é procurar onde é que está Jesus, onde é que isto está a apontar para Jesus. Não vamos ao Velho Testamento para cumprir as regras do Velho Testamento. Vamos ver onde é que está a apontar para Jesus e depois cumprimos a lei do amor, que Jesus afirma e ensina no Novo Testamento. E qual é a oração da igreja perante a perseguição? Irmãos, para terminar, que a hora vai adiantada. Qual é a oração da igreja? Qual é a oração da coragem? Perante a perseguição, perante a resistência, perante a rejeição, perante as ameaças, perante os ataques, qual é a oração da igreja? Qual é a oração da igreja? Qual é a oração da coragem? Senhor, acaba com esta aflição que eu já não aguento mais, por favor, Senhor. Senhor, mata esta gente, leva esta gente embora. Tira esta gente daqui, por favor, Senhor. Foi essa a oração? Não era a oração deles. Eles tinham tudo para fazer essa oração. Não é? Tinham tudo, todas as razões para fazer essa oração. Senhor, faz desaparecer esta gente aqui, a impedir o avanço do teu Evangelho. Mas eles não oraram assim. Eles oraram, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto a vida acontece, não é? Enquanto o fruto se manifesta, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ou seja, dá-nos ousadia para falar e manifesta o teu poder na prática. Que isto não seja só uma pregação, não seja só palavras, mas que haja manifestação da vida do Filho de Deus na vida das pessoas à volta. Que haja transformação. Que haja transformação. E eles queriam anunciar, era isso que eles queriam. Eles percebiam que o propósito da vida deles era esse. Esse é o propósito da nossa vida, irmãos. O propósito da nossa vida é anunciar, não para a nossa glória, não para nós aparecermos, mas para o nome de Jesus ser conhecido. E para o nome de Jesus ser conhecido, nós temos que fazer como o Doku. Nós temos que fazer isso, nós temos que viver assim. Nós temos que viver assim. Porque senão nós vamos aparecer como os tais. Nós não queremos ser os tais. E como é que eles anunciaram? Não são só as palavras que anunciam. A vida anuncia. E anuncia muito mais do que as palavras. Acreditam nisto? A vida fala muito mais alto do que as palavras. Qual era a vida dos discípulos? Como é que eles anunciavam o nome de Jesus? Como é que eles anunciavam o amor de Deus através da sua vida? Vamos ler aqui, para terminar, vamos ler aqui os últimos versículos do capítulo 4, versículo 32. Vamos ler aqui estes versículos. Como é que eles anunciavam o Evangelho? Qual era o testemunho? Como é que eles davam testemunho do Evangelho? Os crentes viviam perfeitamente unidos. Grande anúncio. Os crentes viviam perfeitamente unidos. Eram como um só coração e uma só alma. Que grande anúncio, que grande testemunho. Nenhum deles dizia que os seus bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. Que grande testemunho. Que grande anúncio do Evangelho. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição do Senhor Jesus e eram grandemente abençoados. Que grande testemunho. Este anúncio da ressurreição, da vida de Jesus. Nenhum dos crentes passava necessidade, porque os que tinham campos ou casas vendiam tudo e entregavam aos apóstolos o dinheiro da venda para eles repartirem por cada um conforme as suas necessidades. Que grande testemunho. Irmão, generosidade, partilha, comunhão. Dar tudo. E depois nós passamos aqui para outra parte, porque aparece-nos um Barnabé, que era um homem que encarnava na sua vida o testemunho do Evangelho. E vamos saber mais sobre Barnabé, que foi um homem que não é, olha, é um modelo para nós. Um homem que tem praticamente nenhum destaque na Bíblia. E foi o homem
e foi o homem que mentoreou o apóstolo Paulo. Foi o homem que pegou no apóstolo Paulo quando ninguém acreditava nele e caminhou ao lado do apóstolo Paulo, apresentou o apóstolo Paulo aos outros apóstolos que estavam muito duvidosos de que ele se tivesse mesmo mudado, que ele tivesse mesmo mudado, que ele perseguia a igreja. E tem quase destaque nenhum. Olha, eu quero ser como Barnabé. Eu quero levar outros. Eu quero que outros que eu levo cheguem lá e vão lá. Eu quero ser como Barnabé. Não quero ter destaque. Eu quero querer ser como Barnabé. Eu quero querer ser como Barnabé. Porque muitas vezes na nossa carne nós o que queremos é aparecer. Na minha carne o que eu quero é ser central. Mas eu quero ter este desejo no meu coração de ser como Barnabé. De semear o amor de Deus, de empurrar e mandar outros para a frente e ter quase nenhum destaque. É o amor de Deus, irmãos. O amor de Deus materializado. Vamos ficar de pé e vamos orar. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos à coragem da fé. Agora, vem com coragem. Vem preparado para pedir a Deus coragem. Vem preparado para pôr a confiança em Deus. Vem preparado para caminhar sobre as águas. Vem preparado para tempestades, para situações difíceis, para perseguição, para rejeição, para oposição. E, acima de tudo, preparado para amar em face a tudo isso. Para responder com amor a todo o ódio e rejeição e tempestades e dificuldades. Estamos preparados? Estamos? Olha que é uma resposta que tem muito peso. Vamos orar. Amém, Pai. Estamos aqui, nós queremos muito que o Teu propósito se cumpra na nossa vida. Sabemos que esta oração é perigosa, porque quando nós nos dispomos e nos colocamos diante de Ti para que Tu faças a Tua vontade, vamos ser confrontados com situações muito desagradáveis. Não sabemos quais são, mas sabemos que vai acontecer, porque faz parte do caminho de crescimento, faz parte para nós manifestarmos o Teu amor, temos muitas vezes que ser odiados, rejeitados, acusados, para manifestar o Teu amor, para o Teu amor brilhar. O ódio muitas vezes está presente. Mas nós queremos dar este testemunho, um testemunho que realmente anuncia o Teu amor, que anuncia o Evangelho, a boa notícia, que Jesus veio para oferecer a todos gratuitamente o perdão, a todos gratuitamente o Teu amor, que a porta está aberta, que todos são bem-vindos. Deus, e que o Teu amor nos mova. Não queremos que seja o nosso impulso religioso, uma obediência a uma regra que temos que falar, que temos. Pai, mas que seja realmente o Teu amor a mover-nos, o Teu amor pelas outras pessoas, a compaixão, como Jesus que olhava para as multidões e movia-se de compaixão, tinha um coração mole, que era manso e humilde de coração. Pai, que nós possamos, nós que somos muito mais pequenos do que Tu, muito mais pequenos do que Jesus, que nós não possamos ser arrogantes e orgulhosos. Nós que somos muito mais pequenos, que possamos imitar essa humildade e essa mansidão do coração de Jesus. Deus, e que o Teu amor se manifeste. Dá-nos graça, dá-nos ousadia, uma ousadia sábia, uma ousadia dirigida pelo Teu Espírito Santo para chegarmos às pessoas, para amarmos as pessoas, para acolhermos as pessoas, para respondermos às necessidades das pessoas de uma forma sensível.
Deus, com a tua compaixão, encher o nosso coração e que isso comece já aqui na nossa família, que comece aqui nas nossas casas, que comece em nós, para praticarmos esse amor e essa compaixão uns pelos outros e assim vamos poder estender isso aos de fora também. Pai, que nos dês essa percepção, que nos dês essa revelação, que temos que começar dentro da nossa casa. O amor começa aqui, Deus. Pai, obrigado por podermos ser família e viver caminhando em direção a este ideal que vemos aqui em Atos 4:32, como o teu povo manifestava o teu amor vivendo em unidade, como o teu povo manifestava o teu amor vivendo em comunhão, partilhando, amando, perdoando e anunciando a toda a gente. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.